Oi pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Dando sequência com o conteúdo sobre Teorema de Tales. Se caso você não assistiu a aula 1, onde eu expliquei como que funciona o Teorema de Tales, eu vou deixar o link passando aqui pelos cards e também deixarei o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Aplique o Teorema de Tales no intuito de determinar o valor de x, sabendo que as retas A, B e C são paralelas. Então, aqui nós temos o nosso desenho. Desculpa pela imagem, que tá um pouquinho meio ruim. Mas, enfim, essa aqui é a reta A, reta B e reta C. Essas três retas, elas são paralelas porque elas não possuem nenhum ponto em comum. Ou seja, elas nunca irão se cruzar. Agora, nós teremos que montar o Teorema de Tales. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Nós podemos observar que nessa reta aqui, ó, nós temos o número 5... e o número 3. E nessa outra reta, nós temos que esse pedacinho aqui, ó, vale x. Só que tudo isso aqui vale 12, ou seja, daqui até aqui vale 12. Observem comigo que nós não sabemos quanto que vale esse pedacinho. Só que é muito simples de nós descobrirmos. Por quê? Se nós temos que esse pedacinho aqui vale x e tudo isso aqui vale 12... para nós descobrirmos quanto que vale isso aqui, basta nós fazermos quanto que é 12 menos x. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Vamos supor que esse pedacinho aqui vale 4 e tudo isso aqui vale 12. Então, quanto que vale esse pedacinho? Basta nós fazermos quanto que é 12 menos 4. Ou seja, esse pedacinho aqui vai ficar 12 menos 4. Ou seja, quanto que é 12 menos 4? É igual a 8. Então, 4 mais 8 é igual a 12. Então, por isso que nós colocamos aqui, ó, 12 menos x, que nós pegamos tudo e tiramos quanto que vale esse pedacinho. Então, agora, vamos montar o nosso teorema. Nós vamos pegar o número 5 e o número 3, ou seja, o número 5 está para o número 3, assim como, porque o sinal de igual nós lemos assim como. Agora, nós temos que fazer nessa outra reta. Aqui está o x, então aqui nós vamos colocar o x sobre. Aqui nós não pegamos o número 3. Quem que vale esse pedacinho aqui? 12 menos x. Então, aqui nós vamos colocar 12 menos x. Agora, o que nós temos que fazer? Nós teremos que fazer uma multiplicação em x. Fazer uma multiplicação em x nada mais é que multiplicar da seguinte forma. Aqui nós temos que fazer 3 vezes x. Então, 3 vezes x, que é igual a 5 que multiplica 12 menos x. Como 5 ele tem que multiplicar esses dois termos, nós colocaremos eles em parênteses. Então, vamos lá. 5 que multiplica, abre parênteses, 12 menos x. Agora, dando sequência, nós continuaremos aqui com 3x, que é igual. Observem comigo que o 5, ele tem que multiplicar todos esses termos. Então, nós teremos que fazer uma distributiva. O que é fazer uma distributiva? É pegar o número 5 e multiplicar ele por todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, aqui nós teremos que fazer quanto que é 5 vezes 12. Quanto que é 5 vezes 12? Não sabemos de cabeça? Então, vamos armar continha, ó. Então, aqui nós temos o número 12 vezes o número 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, nós colocamos o número 0 e subimos o 1. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 mais 1 é igual a 6. Então, 5 vezes 12 é igual a 60. E quanto que é 5 vezes menos x? É igual a menos 5x. Eu quero que vocês separem o seguinte. Nós temos um termo que está multiplicando x de um lado da igualdade e nós temos um termo que está multiplicando x também do outro lado da igualdade. Nós temos que pegar o que tem x e passar apenas para um lado. Então, nós pegaremos esse 5 e vamos passar para este lado. Só que como que nós estamos trabalhando com uma equação, tudo que nós fazemos de um lado da igualdade, nós temos que fazer do outro. Então, esse 5 aqui, ele não está subtraindo? Ele vai passar positivo. Só que por que ele vai passar positivo? Porque nós iremos somar mais 5x de ambos os lados. Então, aqui ficaria assim, ó. Nós vamos somar mais 5x de ambos os lados da igualdade. Então, aqui nós teremos 3x
mais 5x, que é igual a 60 menos 5x. Esse menos 5x é desse menos 5x. Aí, agora, nós vamos colocar mais 5x. E por que esse mais 5x? É porque nós estamos somando mais 5x de ambos os lados. Aqui tá com mais 5x e aqui também. E é por isso que o menos 5x daqui, ele some. Porque esse menos 5 se cancela com esse 5 positivo. Agora, quanto que é? 3x mais 5x é igual a 8x. Então, 8x, que é igual a 60 que está aqui. Agora, nós queremos isolar esse x. Ele está pedindo para nós determinarmos o valor de x. Então, se o 8 ele está multiplicando x, nós faremos a operação inversa da multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós iremos dividir por 8 em ambos os lados. Então, aqui vai ficar assim, ó, 8x que divide 8, que é igual a 60 que divide 8. Então, vamos lá. Esse 8, ele está multiplicando e esse está dividindo. Então, eles se cancelam. Então, aqui vai ficar apenas o x. E aqui nós temos 60 que divide 8. Quanto que é 60 que divide 8? Nós não sabemos? Então, vamos armar nossa continha. Então, aqui nós temos, ó, 60 que divide 8. Agora, como que nós vamos resolver essa continha de divisão? Qual número na tabuada do 8 que é igual a 60 ou que se aproxima de 60? Bom, vamos colocar o 8 aqui, ó. Nós sabemos que 8 vezes 5 é igual a 40. 40 está muito longe de 60, então vamos ver 8 vezes 6. 8 vezes 6 é igual a 48. Também está um pouquinho longe, vamos ver se tem algum número mais perto. 8 vezes 7 é igual a 56. E 8 vezes 8 é igual a 64. O número 56 é um número próximo de 60. E o número 64 é um número maior que 60. Então, nós teremos que fazer 8 vezes 7, porque 8 vezes 7 é igual a 56. 56 para 60 me sobra 4. Então, vamos colocar o número 4 aqui. Agora, o que nós temos que fazer? Como nós não temos como continuar essa continha, nós vamos colocar uma vírgula aqui e nós vamos colocar o número 0. Na tabuada do 8, qual é o número que dá 40, ou que se aproxima? É o número 5, porque 8 vezes 5 é igual a 40. Então, nós vamos colocar o número 5 aqui, que dá 40, que é igual a 0. Então, quanto que é 60 dividido para 8? É igual a 7,5. Então, quanto que vale o nosso x? Vale 7,5. Uma outra opção para vocês também, que fica muito mais fácil, é vocês irem simplificando a expressão. Por exemplo, vocês podiam fazer da seguinte forma, ó. Nós sabemos que o número 60 e o número 8 são os números pares. E se eles são números pares, eles são divisíveis por 2. Então, como que nós podemos fazer? Nós podemos dividir tanto o número 60 por 2, quanto o número 8 por 2. Então, vamos lá. Quando nós dividimos qualquer número por 2, é a mesma coisa que nós encontrarmos a metade. Ou seja, qual que é a metade de 60? É igual a 30. E qual que é a metade de 8? A metade de 8 é 4. Mais uma vez, nós podemos fazer a mesma coisa, porque tanto o número 30 quanto o número 4, eles são números pares. Então, nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. E qual que é a metade agora de 30? A metade de 30 é 15. E a metade de 4 é 2. Agora, nós chegamos em uma expressão que o numerador é um número que não é par e o denominador é um número que é par. Então, não tem como mais a gente dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo mesmo número. Então, essa fração aqui, ela é uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela fração que não dá mais para ser simplificada. Então, aqui nós já poderíamos realizar a nossa divisão, que vai dar o mesmo resultado. Então, vamos colocar aqui, ó, só para que não haja nenhuma dúvida. Então, vamos montar essa divisão. 15 dividido por 2. Qual número, na tabuada do 2,
que multiplicado me dá 15 ou que chega próximo. 7 vezes 2 é igual a 14. E 14 para 15 me sobra 1. Então, nós vamos colocar o número 1 aqui. Como não tem como nós continuarmos essa continha, nós vamos colocar uma vírgula e um zero. E na tabuada do 2, qual é o número que me dá 10, ou que se aproxima de 10? É o número 5, porque 5 vezes 2 é igual a 10, e 10 para 10 é zero. Observem que deu o mesmo resultado a nossa continha. Então, às vezes, são técnicas que vocês podem fazer que, às vezes, facilita. Por exemplo, se às vezes você tem dificuldade em trabalhar com uma divisão com números grandes, vocês podem ir simplificando até chegar em uma fração irredutível e aí dá para vocês dividir. Bom, pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. É sempre um prazer ler e responder todos vocês. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever e de apertar no sininho de notificações. Desta forma, sempre que nós postarmos qualquer vídeo, você sempre será notificado. Lembrando que aqui no canal tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira. Então, acredito que já é um bom motivo para você se inscrever e apertar no sininho de notificações. Nos ajudem, por favor, a chegar em 1000 inscritos. Dessa forma, o nosso conteúdo e o nosso trabalho consegue chegar para mais pessoas. Um super beijo a todos, fiquem com Deus e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.